Amém? Deus seja louvado e você seja muito bem-vindo. Irmãos, você tem consciência de que Ele realmente está voltando? E quando Ele voltar de forma grandiosa, gloriosa e majestosa, Ele vai dizer às suas ovelhas: venham à minha direita, vinde benditos. E Ele vai dizer aos cabritos que a condenação eterna os espera e os chamará à sua esquerda. Que essa fala ressoe em nossos corações todos os dias. Que não nos esqueçamos, não para termos medo, não é sobre isso, mas é para termos um tipo de temor que nos chama a um relacionamento profundo com Deus. E é sobre isso que vamos falar hoje, nessa série intitulada Encarnados na Missão, servindo como agentes de transformação. Estamos falando sobre que Jesus nos chama para sermos enviados e encarnados no mundo, a fim de que a nossa missão de vida seja interconectada com a missão de Deus nos nossos ritmos de vida. Mas hoje vamos falar sobre a oração, a bússola da alma. Se é a primeira vez que você vem aqui, você é muito bem-vindo nesse lugar. Esperamos que você se sinta muito acolhido, muito amado e bem recebido. E se você está à procura de uma igreja, ore. Se Deus te conduzir para congregar conosco, você será muito bem-vindo. Pois bem, nós vamos falar desse tema à luz da encarnação na missão. A ideia de que nós encarnamos na missão, ou melhor, para encarnarmos na missão, nós precisamos ter uma vida de oração. Missão pressupõe oração. Agora, há alguns pontos críticos na nossa sociedade atual, e um deles é a correria. Essa semana, enquanto escrevia o sermão de domingo, é incrível que Deus dá uns estalos a respeito de realidades cotidianas. Eu trabalho pelas manhãs em casa, onde tenho o meu devocional, e as manhãs eu gasto escrevendo o sermão, e eu escutei que a Laura havia acordado. A Laura é nossa pequena de 8 anos, e ela não veio me dar bom dia, e etc. Eu segui trabalhando, e então eu fui ao encontro dela e disse: Laura, não veio dar bom dia para o papai hoje? Ai papai, estou na correria. Como assim? Como assim está na correria? Mas onde é que ela aprendeu isso? Não foi de mim. É óbvio que foi. A gente está na correria, essa é a nossa vida, é cheia de compromissos. Aí ela vem brincar comigo e eu digo: o quê? Estou na correria, Laura. E a gente tem que levar filho na escola, leva a filha no balé, o outro leva o filho no futebol, aí tem PG, tem mini grupo, tem escola do discípulo, tem ensaio. A nossa vida é uma correria, e temos falado diversas vezes sobre esse assunto. Inclusive, irmãos, eu vou falar algumas coisas que eu já falei em março, quando pregamos sobre Marta e Maria. A pregação de março de 2023 foi uma chave virada na minha vida, e a partir dali começou um processo de transformação, e justamente falamos sobre essa vida apressada versus vida na presença de Deus. Mudou a minha forma de enxergar essa realidade, espero que tenha mudado a sua. Agora, se não mudou a sua, hoje pode ser mais uma oportunidade. Lá em casa, a gente faz devocional já há alguns anos, e a gente escreve os nossos devocionais. Agora, chegou um tempo na minha vida que eu percebi que meus devocionais estavam muito automáticos. Era um compromisso, sabe, um cheque devocional feito. Agora, em março, mudou algo. Eu comecei a valorizar o silêncio, comecei a valorizar a contemplação, a meditação, ainda que os cachorros da mira do mato tentem me atrapalhar, mas eu comecei a me exercitar nisso, e eu comecei a perceber que oração não é em vão que se chama uma disciplina espiritual. Oração, irmãos, não é algo que flui de forma orgânica, infelizmente. É algo que precisa de disciplina. Então em março eu comecei a mudar, e em maio, eu comecei a escrever, com um propósito, e pela graça de Deus, há poucas semanas publiquei um livro sobre devocional,
Um livro que ajuda pessoas a terem a sua vida devocional, ainda só em formato eletrônico, logo vai ter físico aqui para vender. Mas o que eu quero dizer com isso é que uma pequena mudança na minha rotina gerou um fruto muito bom que vai abençoar outras vidas. Agora estamos chegando no final do ano, e é um momento de autoavaliação a respeito de como nós andamos nesse ano. E o convite que Deus nos faz nessa noite é: como anda a sua vida devocional, a sua vida de oração? É fato, repito, que vivemos a cultura da pressa. Nós valorizamos a correria. Hoje é status não ter tempo para nada, né? Encontre um amigo no mercado e pergunte: aí, como é que está? Rapaz, estou numa correria. Essa é a vida atual. E tão real é isso que os cientistas têm falado sobre uma nova doença, a doença da pressa, que segundo John Mark Comer tem 10 sintomas, e você faz um cheque aí em quais sintomas desses você tem. Irritabilidade, você fica bravo, frustrado e incomodado com facilidade, cheque. Hipersensibilidade, um pequeno comentário é suficiente para ferir os seus sentimentos. Problemas comuns têm um efeito desproporcional no seu bem-estar emocional, cheque. Inquietação, quando você realmente tenta desacelerar e descansar, você não consegue relaxar, cheque. Viciado em trabalho, você não consegue parar, sente que não pode parar, cheque. Eu não vou falar mais cheque, mas pressupõe que os próximos é tudo cheque. Dormência emocional, você não consegue sentir a dor da outra pessoa. Prioridades fora de ordem, você está mais ocupado do que nunca, mas ainda sente que não tem tempo para o que realmente importa. Falta de cuidado com o corpo, você não tem tempo para o básico, 8 horas de sono, exercício diário e alimentação saudável. Hoje é luxo isso. Comportamentos escapistas, você está cansado para fazer o que realmente dá vida para a sua alma. Fuga de disciplinas espirituais, você negligencia tempo de oração e leitura bíblica. E isolamento, você se sente desconectado de Deus, dos outros e da sua própria alma. Quando você consegue parar para orar, você está tão estressado e distraído que sua mente não consegue se acalmar o tempo suficiente para desfrutar da companhia do Pai. Quantos desses você apresenta? 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10, você não está sozinho. Agora, o fato é que essa pressa está matando os nossos relacionamentos, porque relacionamento exige tempo. Essa pressa está matando nossa alegria, nossa gratidão e a apreciação a respeito das coisas, porque pessoas apressadas não têm tempo para apreciar, agradecer ou se alegrar. A pressa está matando a sabedoria, porque a sabedoria nasce no silêncio, no passo lento. A sabedoria tem seu próprio ritmo, precisa esperar a voz interior vir à superfície das nossas mentes tempestuosas. Onde está a paz que Jesus prometeu? Onde está aquela paz que excede o entendimento? Onde está aquela tranquilidade de viver um dia após o outro, sem se preocupar com o dia de amanhã? Onde está a paz que Jesus prometeu? Agora, qual é o resultado óbvio disso? Não oramos. Qual é o resultado óbvio da pressa e dos compromissos? Não temos tempo para orar. Corrie ten Boom disse: se Satanás não pode te fazer pecar, ele te fará ocupado demais, porque o efeito é o mesmo. Tanto o pecado quanto o excesso de compromissos te afasta da comunhão com Cristo. E definitivamente pressa não é um jeito cristão de viver, porque amor, que é a base do cristianismo, demanda tempo. O amor a Deus demanda tempo com Deus, o amor ao próximo demanda tempo com o próximo. Walter Adams diz que conversar com Jesus é conversar em um ritmo lento e sem pressa. Pressa é a morte da oração. Agora, tudo isso explica o porquê boa parte dos cristãos não vive para o reino, vive para si. Porque não gasta tempo com o comandante do exército, não gasta tempo com o rei desse reino espiritual. Como é que eu vou viver em prol desse reino, se eu não passo tempo com o rei? É óbvio que eu vou viver para mim. Então o egoísmo é fruto de uma vida que não tem devoção a Deus. O egoísmo é fruto de uma vida que não ora. Portanto, à medida em que eu não oro,
quanto mais eu não oro, ou quanto menos oro, mais eu vou pensar em mim mesmo, porque o nosso ritmo é corrido, demanda esforço, demanda atenção, demanda tempo, e por causa disso não oramos. Então por causa disso temos cada vez menos envolvimento nas coisas de Deus, então a consequência é menos oração. Percebe que existe um espiral descendente? Eu me preocupo comigo, porque eu estou muito na correria, então eu não oro, e como eu não oro, eu me preocupo ainda mais comigo, e como eu me preocupo comigo, eu não oro, e como eu não oro, eu me preocupo comigo, e assim por diante. E quando vê, a gente está com a vida tomada de compromissos, sem tempo com Deus. Agora, olha, seria muita pretensão minha, querer criar a cultura do slow, da lentidão, de diminuir o ritmo. A vida é corrida, e está falando a vocês alguém que vive na correria, que não tem tempo para nada, a não ser para orar, e isso é inegociável na minha vida. Mas o fato é que o nosso ritmo é corrido, a nossa vida atual é corrida, então não podemos também mudar. Não, agora eu vou viver no campo, eu vou plantar milho, feijão, beleza, precisamos dessas pessoas, e se você foi chamado para isso, que bom, né? E tem o privilégio de morar em um lugar com ritmo lento, muito bom, eu te encorajo. Agora, se você vive nesse ritmo frenético, entre aspas, da cidade grande, chamada Criciúma, é difícil mudar. Agora, se não podemos mudar esse ritmo frenético, uma coisa é fato, precisamos conciliar uma vida de oração a esse ritmo frenético. E o nosso modelo de ritmo frenético e oração é Jesus. Vamos olhar para a vida dele e entender como é que ele fazia com que o seu ritmo de vida não negligenciasse o seu principal momento, que era a comunhão com o Pai. Então vamos ver a correria de Jesus em Marcos capítulo 1. A rotina de Jesus era intensa. Olha só do verso 21 em diante. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Era sábado. Sábado é o dia de descanso do judeu. Jesus era judeu. Então era o dia em que eles iam para a sinagoga. E Jesus então ia e ensinava na sinagoga. Então Jesus estava lá ensinando, eis que aparece alguém possuído de demônio. Jesus expulsa o demônio. E a fama de Jesus começa a se espalhar na região da Galileia. Ensinar é algo que demanda muito. Expulsar demônio demanda muito, irmãos. Se você já experimentou uma possessão demoníaca em alguém próximo a você, a Cíntia que o diga, conforme o testemunho dela na segunda aqui na escola do discípulo, é algo muito impactante e real. Nós acreditamos nisso e é de fato intenso. Então Jesus já começa o dia frenético, ensinando na sinagoga, expulsando o demônio, e aí segue o dia. Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Então, lá na Galileia, talvez em Nazaré, em Cafarnaum aqui, eles estavam naquela região, uma região quente, uma região com estradas empoeiradas. Saíram da sinagoga e não foi de carro com ar-condicionado, foi caminhando possivelmente, foram à casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, então Jesus cura a sogra de Pedro, e segue o dia. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então Pedro curou mais uma leva de gente, Jesus curou mais uma leva de gente, expulsou mais um monte de demônio, tudo no mesmo dia.
ensinou na sinagoga, curou a sogra de Pedro, curou mais um monte de gente, expulsou mais um monte de demônio, naquele calor, naquela estrada empoeirada, e ele freneticamente fazendo a coisa acontecer, e tudo era sábado. Agora, se essa correria era no sábado, o dia de descanso, que para nós, a igreja já está sabendo, o nosso sábado lá em casa é o nosso dia de descanso, o dia que não temos compromisso, o dia que nós descansamos, o dia que nós contemplamos a natureza, em especial nas ondas do farol, e assim por diante. Jesus não estava ralando, claro, ele era o Filho de Deus, e não é que ele não estava contemplando, havia um descanso, mas o que eu quero dizer aqui, havia um ritmo frenético no sábado de Jesus. Agora imagine o domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana. Nós nessa cultura moderna é que temos mais um dia de descanso, mas domingo o bicho ia pegar. Como seria o próximo dia de Jesus? Se sábado já foi essa loucura, se sábado ele ensinou, expulsou o demônio, curou gente de monte, a fama dele espalhando, pensa no domingo. Vamos ver então o que Jesus fez no domingo, e a gente vai ver que a oração era a sua prioridade. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Então Jesus percorreu a região da Galiléia, percorreu os vilarejos, as cidades, ensinando, curando e expulsando demônios. Mas como é que o dia dele começou? Ele se levantou ainda de madrugada, ou seja, quando ainda era escuro. Ele não levantou às 3 da manhã, quando os portais espirituais se abriram. Isso é baboseira, irmãos, tá? Não estou dizendo que é baboseira levantar na madrugada para orar, não é isso, mas espiritualizar às 3 horas da manhã, como alguns fazem, não tem nada disso. Pode orar na madrugada, é muito bom, aliás, mas o que Jesus fez não foi orar na madrugada porque os portais eternos se abririam, e ele não voltou a dormir, ele acordou antes, quando ainda era escuro, para se preparar para aquele dia intenso. Jesus então teve um tempo a sós com o Pai, antes da correria, antes dos compromissos, porque para ele aquilo era a prioridade máxima. Aí você pode dizer: não, mas espera aí, era Jesus, né? Para Jesus era fácil acordar de madrugada, acordar antes para orar. Não é bem assim. J.C. Ryle diz: se Jesus, que era santo, inculpável, puro e apartado dos pecadores, orou continuamente, quanto mais nós que somos sujeitos à fraqueza. Se ele foi encontrado necessitando orar com alto clamor e lágrimas, quanto mais nós devemos clamar por nós, que ofendemos a Deus diariamente de tantas formas. Irmãos, se Jesus, que era o Deus Filho encarnado, se ele e o Pai eram e ainda assim ele precisava orar, quanto mais nós, limitados, pecadores, quanto mais nós que somos fracos. É muita pretensão ou irracionalidade não orar, sobretudo pretensão, eu diria, porque ninguém aqui é irracional, mas somos muito pretensiosos, pensar que não precisamos orar quando acordamos. E peraí, eu não estou falando daquela oração que dura 5 segundos da sua cama à pia para lavar o rosto. Senhor, abençoa o meu dia em nome de Jesus, bora trabalhar. Não é isso. Nós tentamos tornar a oração algo orgânico, e para facilitar a gente diz assim: não, mas eu oro, quando eu não estou no trânsito eu oro, quando eu estou lavando a louça eu oro, quer ver quando eu estou tomando banho? Claro, no banho não tem celular. Quando você estava lavando a louça, aí, até isso a gente já está dando um jeito de botar o celular para assistir alguma coisa. O fato é que nós não oramos, e não pense que aquela oraçãozinha de 5 segundos é válida e suficiente. Desculpa, ela é válida, mas não é suficiente. Isso não é oração. Oração não é: Senhor, abençoa o meu dia.
e depois à noite, antes de dormir, Senhor, obrigado pelo meu dia. Faz parte essa oração também. Quando você está diante de um desafio, pede para Deus graça e etc. Mas a oração que te prepara para o dia é diferente. Não tente tornar a sua oração orgânica sem um tempo sistemático de oração. É ilusão. É como ir para uma corrida, uma outra maratona sem comer nada. É como entrar no seu carro e abastecer de gasolina adulterada. Vai dar problema, em algum momento vai dar problema, irmãos. E o problema é que Deus sempre nos chama aos seus pés, sempre, pelo bom ou pelo mal. O problema é quando Ele nos chama aos seus pés, quando há o caos em nossas vidas. O problema é quando Ele nos chama à oração, quando não suportamos mais, quando tudo vai mal. Esteja em oração quando tudo vai bem, porque viver sem orar é como correr uma ultramaratona sem comer, é como dirigir sem gasolina, vai quebrar. Agora, ao mesmo tempo, não encare a oração como um cheque nos seus afazeres, não é mais um compromisso no seu dia agitado. Vou lá, oro 10 minutos, cheque, próximo. Não é sobre isso, porque senão vai ser um peso em sua vida. Orar é ter intimidade com Jesus, é exercitar uma conversa lenta, demorada e prazerosa. A orar é contemplar a presença de Cristo, é quando aprendemos a discernir sua voz. Orar é estar na presença de Jesus, intencionalmente, gastando tempo, ou investindo o que entendemos como que o tempo de qualidade. Por isso orar não é um fardo, mas um prazer. Agora, há um aspecto nisso, para a maioria de nós, orar é um fardo. Orar, seja sincero, para você, orar por 5 minutos, é um prazer ou um esforço? Agora, por que a gente gasta fácil 2 horas no Instagram? Eu tenho um esforço para ficar no Instagram, olha, eu preciso de disciplina, se eu não me disciplinar, o Instagram não faz parte da minha vida. Irmãos, vamos ser francos, vamos ser honestos diante de Deus, que o Instagram nos dá muito mais prazer do que a oração. É triste falar isso, é terrível falar isso, mas seja sincero, o que te dá mais prazer? O Instagram ou a oração? Faz o seguinte, veja o seu tempo de tela, aí você vai discernir o que te dá mais prazer. Irmãos, eu aprendi que a minha manhã era inegociável. Ou sabe aquela coisa de ou mata ou morre? Se eu não tiver meu tempo de oração, não vai rolar. O meu dia vai ser um dia mau. Eu preciso disso. Conta o pastor Hernandes Dias Lopes, que um pastor da Coreia do Sul, um pastor presbiteriano, que inclusive eu e o Gui fizemos um curso com ele, é um senhor já, dos seus 80 talvez anos, e é uma grande igreja na Coreia do Sul. Esse homem estava orando, e o presidente da Coreia do Sul, irmãos, não é Coreia do Norte, é do Sul, país altamente desenvolvido e tal, o presidente liga, queria falar com ele, a secretária diz, ele está orando. Sabe quem está falando? Sim, ele está orando. E o presidente fica indignado, numa futura conversa, e aí cara, eu te liguei, tu não falou comigo? Claro que eu não ia falar, e não ia interromper a minha conversa com o rei dos reis para falar com o presidente da minha nação. Agora, nós facilmente interrompemos a nossa conversa com o Rei dos Reis por uma mensagem no WhatsApp. É que era prioridade para Jesus, e para nós não é prioridade. Vamos ser francos, não é prioridade a oração para nós, mas por quê? Primeiro ponto, porque nós temos muito compromisso, nós temos pouco tempo. Se temos muito compromisso, pouco tempo, oração não rende dinheiro, oração não é hora de trabalho, então a gente negligencia.
Outro motivo que nós negligenciamos é porque temos uma autoconfiança muito boa. Não temos um senso de dependência apurado. E cristianismo é isso, é senso de dependência de Deus. Mas nós somos muito autoconfiantes. O meu dia eu dou jeito, não preciso orar. Seja franco, essa é a verdade. Se você dependesse, ou melhor, se você tivesse a real consciência que para sobreviver, você precisaria gastar 20 minutos de oração, não tenha dúvida que você faria isso. Por que a gente não sai sem comer de casa? A não ser que esteja fazendo jejum intermitente. Por quê? Porque sabemos que precisamos da comida para sobreviver. E por que saímos sem o alimento espiritual? Outro motivo é porque temos medo de encarar as nossas sombras. Não quero ver quem eu sou diante da face de Cristo. Não quero me ver no espelho, tenho medo ou não tenho vergonha. Outro ponto, no fim das contas, é porque muitos de nós desconfiam da existência de Deus. Caramba, eu estou aqui orando, será que não é uma viagem da minha cabeça? Estou aqui perdendo tempo, quer saber? Vou trabalhar. Mas o principal ponto, irmãos, que nós negligenciamos a oração, é porque nós não temos prazer. E nós temos muito prazer nas mídias sociais. Vídeos curtos, então, dos Reels, são nossos maiores atrativos. Porque, irmãos, existe ciência aí por trás. A neurociência ensina que nós podemos nos viciar em prazeres rápidos, em recompensas rápidas. É a dopamina. Volta e meia eu falo sobre esse neurotransmissor cerebral. E a mídia social, quando me dá um vídeo rápido, ela me dá um prazer rápido. E eu fico viciado nisso. Nós estamos viciados em dopamina. Alguns são viciados em cocaína. Nós, em dopamina. E a dopamina, eu repito, era um neurotransmissor liberado que traz recompensas muito rápidas. Traz um prazer muito rápido. Você está vendo um vídeo legal, já vem uma enxurrada de dopamina. O próximo não gosta, passa para o próximo. E assim vai, de prazer em prazer, a gente recebe uma enxurrada de prazeres cerebrais, uma onda de prazeres da dopamina. E a nossa cultura é assim, o Instagram é criado para isso, para trabalhar a dopamina no nosso cérebro e nos prende a atenção. Mas ele não vai ganhar dinheiro com isso, ele ganha dinheiro com as propagandas. Portanto, nós somos o produto que o Instagram vende para os seus anunciadores. Já pensou? Você e a sua atenção são produtos. Aí o Instagram diz assim, o Joãozinho, ele gasta 3 horas no Instagram. Aí ele vende lá para a empresa X. O Joãozinho gosta do teu produto. O Joãozinho já pesquisou várias vezes o teu produto. Ele fica 3 horas no Instagram. É por isso que você recebe os vídeos daquela coisa que você gosta sempre. Então, irmãos, a neurociência os cientistas têm trabalhado muito em proporcionar esses prazeres. Agora, o grande problema com isso é que a oração não gera este tipo de prazer. A oração, irmãos, como é uma prática contemplativa e lenta, ela não tem como foco trazer prazer imediato. O foco da oração é a comunhão com Deus. E o prazer na comunhão com Deus é um prazer muito sutil. E ele não tem a ver com a dopamina. Nós poderíamos, como igreja intencional, promover uma descarga de dopamina em vocês. A gente podia usar disso. Nós não usamos. Porque entendemos que isso só vai alimentar esse vício. Nós então fazemos o quê? Alimentamos vocês com a palavra de Deus. E instigamos vocês à oração. Agora, repito. A oração, o prazer da oração, ele é sutil porque ele é profundo. Ele não é acessado no estalar de dedos. E eu tenho plena convicção de que boa parte desse auditório, das pessoas que me acompanham na internet, não está acessando esse prazer. Você tem uma fonte de prazeres muito maior, de graça, à sua disposição, e você não consegue acessar. Porque diferente do Instagram, o Instagram é orgânico. É orgânico. Irmãos, alguém precisa gastar energia de disciplina, com foco. Aí o coach vai dizer, vou te ensinar a gastar 5 horas de tempo no Instagram. Vai? Claro que não, isso flui. Porque o nosso corpo, ele
e possivelmente é uma influência do pecado, ele sempre vai tender para o melhor, para aquilo que traz um prazer rápido. Sabe como a água procura um caminho com menos barreira? Esse é o corpo. O corpo procura um caminho com menos barreira, com maiores prazeres e prazeres rápidos. Agora, a oração demanda esforço, demanda disciplina. E por causa disso, tenho certeza que talvez a maioria aqui não consegue acessar esse lugar. E eu trago aqui então o terceiro e último ponto. Aqueles que conseguem acessar esse lugar, que vão além dessa barreira da oração, Senhor, abençoa o meu dia, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. O que essas pessoas conseguem encontrar como efeitos dessa vida de oração mais profunda? Que tipo de prazer essas pessoas têm? Que tipo de resultados práticos em sua vida essas pessoas conseguem acessar? Primeiro deles, essas pessoas conseguem ter um auxílio no processo de tomada de decisão ao longo do dia. Sejam decisões corriqueiras, do dia a dia, sejam decisões grandiosas, que vão mudar o curso da sua vida. Pessoas que oram são sensíveis à voz de Deus. Elas conseguem discernir os seus pecados, conseguem discernir as suas motivações, conseguem discernir os melhores caminhos. Agora, sem oração, fatalmente você toma decisões erradas, decisões movidas pelos seus desejos, decisões movidas por as suas emoções, decisões movidas pelas suas vontades. E o resultado disso? Pessoas altamente instáveis. Como não têm uma sensibilidade da parte do Espírito Santo, vivem conforme os próprios desejos. Pessoas que têm uma vida intencional e profunda de oração, elas têm melhores níveis de inteligência emocional. Porque vivemos uma vida correria, somos estressados, sim, e por causa disso somos guiados pelas nossas emoções. O medo, o estresse, a preocupação, a ansiedade, elas tomam conta do nosso ser e norteiam as nossas vidas. Agora, quem tem uma vida de oração, se conhece as suas emoções, as boas e as ruins, dá nome para essas emoções, porque você só consegue lutar com o inimigo se você o conhece. Então, pessoas que gastam tempo de oração, elas sabem quem elas são. Então elas conhecem muito bem as suas emoções e por causa disso, elas conseguem gerenciar as suas emoções. Quem não tem vida de oração, não conhece as suas emoções ruins, não percebe quando elas vêm à tona e eles são guiados por essas emoções. Não conseguem tomar decisões com base na razão e na palavra de Deus. Tomam decisões conforme os seus afetos, seus desejos, suas emoções, sobretudo ruins. De novo, são pessoas instáveis, são pessoas que não são constantes, que não têm consistência em suas vidas. É uma montanha-russa de sentimentos, e como é uma montanha-russa de sentimentos, não consegue interpretar, tampouco gerenciar, suas vidas são emotivas, e tudo é com base em emoção, sobretudo as ruins. Agora, quem tem vida de oração também consegue detectar a emoção do outro, seja o marido, seja a esposa, colega de trabalho, do filho, seja quem for, consegue não só detectar, mas acolher. Então, ao invés de entrar numa briga de discussões e etc., não, consegue entender que aquela pessoa que está falando aquilo, está falando porque está com medo, que está se sentindo agredida, ou seja lá o que for. Pessoas que não têm vida de oração, não conseguem discernir as emoções ruins de quem está ao redor. Por isso não conseguem acolher, e o resultado disso? Conflito. Conflito no casamento, conflito no trabalho, conflito com o filho, com o pai, ou seja lá com quem for. Porque pessoas que não oram, não conseguem discernir as emoções, e essas emoções fazem um caos emocional nessas vidas. Repito, são pessoas instáveis, não são constantes, não são consistentes, e são movidas por desejos e paixões, e por causa disso escolhem errado, e o fruto dessas escolhas muitas vezes pode trazer grandes prejuízos. Pessoas que oram têm facilidade em ter a consciência da presença de Deus ao longo do dia. Quem ora, irmãos, tem consciência da soberania de Deus, que mesmo em meio à dificuldade ele sabe, não, mas Deus não perdeu o controle, Ele está cuidando.
Ao mesmo tempo, tem consciência da paternidade de Deus. Poxa, Deus me ama, eu sou seu filho amado. Então, se Deus é soberano, eu sou seu filho amado, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo. Pessoas que oram têm mais consciência sobre esse aspecto: soberania de Deus, amor de Deus e descanso. Agora, quem não ora tem medo, é preocupado, é ansioso, é depressivo e etc. Porque não tem consciência do quão Deus é poderoso e amoroso ao mesmo tempo. Também, quem ora tem mais consciência da presença de Deus, por isso tem mais zelo, por isso tem mais temor. Quem não ora não está preocupado com o pecado, vai mergulhar deliberadamente no pecado. Enquanto que quem ora tem ciência de que Deus está ali com ele, por mais que ninguém o veja, Deus o vê. Oração constante fortalece a nossa fé. Oração não muda os planos de Deus. Não pense que Deus vai mudar os seus próprios planos. Não temos o poder de mudar o coração de Deus, mas a oração tem poder de mudar o nosso coração. Quando pedimos algo a Deus, se Ele não fizer, o nosso coração vai ser moldado à sua vontade e descansamos. Então, por exemplo, se temos um ente querido que está doente, nós oramos para que ele seja curado, e devemos orar. Agora, Deus é soberano, eu não vou mudar a vontade de Deus, talvez Deus não o cure, e se Deus não o curar, à medida desse tempo que eu orei, o meu coração vai se preparando para a despedida daquele ente querido. Não entenda que a vontade de Deus muda, mas é o seu coração que muda. Agora, sem oração, somos crianças mimadas, que acham que pode comer pirulito na hora do almoço. É mais ou menos isso que muitos cristãos fazem. Quando temos uma vida de oração, temos um senso de profunda gratidão e contentamento, porque temos consciência da graça de Deus, que tudo que temos, somos, fazemos e sabemos, tudo vem dEle. A casa que temos vem dEle, a comida que comemos vem dEle, a saúde que temos vem dEle, e quanto mais oramos, mais temos esse senso de satisfação, de contentamento, porque sabemos que tudo é graça. Pessoas que não oram são mimadas, insatisfeitas, querem mais dinheiro, mais coisas, querem ser mais populares, mais famosas, porque são crianças insatisfeitas. Sabe uma criança mimada que ganha tudo? Assim muitas vezes é o cristão. O cristão que não ora, quando ora, ora para pedir, ao invés de agradecer, ao invés de contemplar a presença de Deus e a maravilhosa graça que Ele tem derramado sobre nós. Quem ora fica com conteúdo devocional gravado, fixado no coração e na mente ao longo do dia. Eu tenho o hábito de escrever, e é um hábito que eu tenho já, 8 anos talvez. Eu encontrei nessa ferramenta escrita a forma de eu meditar mais a respeito das verdades de Deus. Mas é a forma com que eu me dou bem na minha oração. Você pode escolher a sua forma. Mas para mim, quanto mais eu reflito para escrever, mais aquela verdade vai tomando conta do meu coração. Então eu sou capaz de lembrar ao longo do dia daquela verdade que Deus falou comigo na manhã cedo. Então você precisa encontrar as suas estratégias para que aquele conteúdo que você se alimentou na manhã, lendo a Bíblia, você vai trazer esse conteúdo ao longo do dia. Agora, pessoas que não oram vão ficar reféns dos seus próprios desejos, vão ficar reféns daquilo que elas pensam sobre a vida, vão ficar reféns dos vídeos no Instagram. Quem ora tem mais consciência sobre as batalhas espirituais. Pessoas que têm uma vida de oração constante sabem que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Quem tem uma vida constante de oração sabe que existem demônios ao nosso redor, em que o campo de batalha desses é a nossa mente. Se você é cristão, fique tranquilo, porque o maligno não pode tocar, é o que a Bíblia diz. Aquele que é nascido de novo, o maligno não toca. Então não se preocupe, você não vai cair endemoniado, você não vai ser possesso.
mas você pode receber influências na mente. Você pode receber setas, armadilhas, tentações do inimigo tentando te derrubar. E quem tem uma vida constante de oração, discerne: epa, isso aqui é uma armadilha, isso aqui é uma tentação, isso aqui é uma seta. Não, isso aqui não, o irmão não queria falar isso, ele foi usado por demônio para me afligir, enfim. Pessoas que oram estão atentas às setas malignas, ao passo que pessoas que não oram são muito suscetíveis à influência de demônios, setas e armadilhas. E o último benefício que eu trago aqui é que não nos deixa reféns da opinião alheia. Pessoas que oram sabem que são amadas por Deus. Pessoas que não oram esperam, mendigam o amor do outro, se lambem as suas próprias feridas, esperando a atenção do mundo. Agora, quem ora sabe que é profundamente amado por Deus. Então conclui dizendo que, fato, os nossos dias são corridos. E nessa correria nós acabamos negligenciando a nossa oração. Jesus tinha a oração como prioridade. Por mais que a sua agenda fosse frenética, por mais que ele tivesse uma série de compromissos, Jesus não negligenciava esse tempo com o Pai. Agora, se Jesus, que era comum com o Pai, não negligenciava, é irracionalidade ou muita pretensão nós negligenciarmos. Se Jesus, sendo plenamente perfeito, precisava orar, quanto mais eu e você. Então Jesus não negligenciava, agora nós negligenciamos, sim. E o principal ponto é: não temos prazer. Nós não oramos porque não temos prazer na oração. Não temos prazer por quê? Porque não somos disciplinados. Estamos viciados nas recompensas imediatas. Estamos viciados nos prazeres momentâneos. E não conseguimos acessar prazeres mais profundos de uma vida de disciplina na presença de Deus. Uma vida que tem oração como disciplina constante vai ter facilidade nessas tomadas de decisão, melhores níveis de inteligência emocional, vai ter a sua fé fortalecida e diversos outros aspectos positivos, como vimos. Por que não fazemos isso então, irmãos? Por que não conseguimos acessar esses prazeres mais profundos? Porque somos indisciplinados. E para a mídia social não precisamos de disciplina. Para a academia precisa, você sabe o esforço que é. Para a oração precisa de disciplina. Sabe o que separa uma vida de oração profunda de uma vida de oração medíocre? A disciplina. Sabe o que separa prazeres na presença de Deus muito profundos de prazeres rasos? A disciplina. Sabe o que separa o sucesso de uma vida entregue a Deus de uma vida medíocre no reino de Deus? A disciplina. E não é só na vida espiritual. Converse com algum mega empresário, sei lá, seja quem for, pense num empresário muito rico, numa empresa multimilionária. O que você acha que difere ele do cara que abriu uma empresa que não durou 6 meses? Um dos fatores: disciplina. E a vida espiritual não é diferente. Não pense que sem disciplina você vai conseguir ter o prazer da oração profunda. Irmãos, eu sei que muitos de nós, em especial brasileiros, têm aversão a sistemas, processos, a passos. E eu entendo que tudo isso vem para facilitar as nossas vidas. Mas eu entendo que muita gente funciona diferente de mim. E gosta da coisa mais orgânica, mais fluida, deixa rolar. Depois a gente vê, amanhã a gente vê como fica. Tudo bem, eu entendo que a maioria das pessoas funciona assim. Mas eu posso lhes garantir, se você esperar que a sua oração seja orgânica, não vai funcionar. Se você esperar, não, quando eu tiver muita vontade eu vou orar, esquece, você vai ficar no Instagram. Eu aposto, e eu dou o microfone aqui, se alguém acha, ou melhor, alguém quer defender a tese de que deixar rolar vai gerar uma conexão profunda
de íntima relação com Deus, porque nós precisamos esmurrar a nossa carne para estar em oração. Essa é a verdade. O nosso corpo tende ao que é fácil, ao que é prazeroso. Pedro, Tiago e João vão orar com Jesus no monte, e por 3 vezes Jesus pega eles dormindo. Por quê? Porque flui o que é orgânico. O orgânico é dormir, o orgânico é descansar, o orgânico é estar na mídia social. Pedro, Tiago e João tinham que vigiar, e Jesus diz para eles: poxa, você não consegue por um tempo vigiar. Precisa do quê? Disciplina. Oração demanda disciplina. O que é orgânico flui, mas ninguém flui na vida de oração. Não é algo natural do ser humano. Flui ver vídeo na internet, isso é orgânico. Agora, para orar, irmãos, e orar, vamos lá, não é repetir palavras. Orar, irmãos, não é ficar enchendo linguiça. Aí a pessoa não sabe orar, aí eu vou orar pelo Rafinha. Aí a minha oração, eu não posso orar 30 segundos, vai ser muito pouco. Então eu digo: ó Deus eterno, poderoso, Senhor maravilhoso, exaltado, grandioso és Tu que estás no céu. Ó Senhor, Tu és todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abençoa a vida do Rafinha, ó Senhor, o seu varão valoroso, aquele que é casado com a Fran, Senhor, cuida. E aí vai enrolando, enchendo linguiça, só para depois dizer: consegui orar 10 minutos. Poxa, irmãos, orar, isso é vãs repetições. Abre o teu coração diante de Deus, rasga, e se não tiver o que falar, não fale, fique em silêncio, contemple a sua presença, contemple a presença de Cristo, contemple a si mesmo, peça para nesse momento de silêncio, Ele mostrar quem você é, mostrar os seus pecados, mostrar as suas falhas, o seu coração. Mergulha nesse lugar de autoconhecimento, mergulha nesse lugar sim de intercessão, também de adoração, também de agradecimento e também de pedido. Tudo isso é oração. Fique em silêncio, contemple, reflita na palavra, leia um versículo e deixe aquele versículo mastigar. Eu gosto, repito, de escrever, porque é uma forma que eu consigo mastigar melhor aquele conteúdo, e aquilo vai fazendo parte do meu ser. Também tenho exercitado, por mais difícil que seja, o silêncio. É muito difícil, irmãos. É muito difícil ficar em silêncio. A nossa mente já é muito agitada, já começa a manhã agitada. Olha, é um trabalho. Eu estou falando essas coisas, irmãos, parece que eu fico horas orando. Não, luto todos os dias também. Preciso esmurrar minha carne, para de forma disciplinada acessar esse prazer que é separado apenas para aqueles que conseguem ultrapassar essa barreira, irmãos. E não é sempre que eu acesso, não é sempre que eu consigo, não flui, eu tenho que ser disciplinado. E aí eu faço os meios que eu, assim, pessoalmente tenho para facilitar. Então, irmãos, nós precisamos entender que oração precisa fazer parte da nossa vida, como um estilo de vida e não mais como um compromisso. Você precisa acreditar nos benefícios. Ouça o testemunho de pessoas que vivenciam e colhem os frutos, e seja encorajado por essas pessoas. Tome consciência de que uma vida sem oração é uma irracionalidade, é como dirigir um carro sem gasolina, um carro com gasolina adulterada, uma hora vai dar problema. Não pense que oração será um estilo de vida se você esperar que isso aconteça de forma orgânica e natural. Não vai acontecer. Você precisa encontrar os seus métodos que facilitem com que a oração faça parte da sua vida. Retire obstáculos, comece com o simples, escolha o melhor horário, melhor posição, melhor local. Já sei. Agora, nos próximos 90 dias, eu vou todas as madrugadas no monte. Faça frio, faça sol. Show não, né? Na madrugada não vai rolar. Faça chuva, faça sol. O pessoal enxerga o sol lá no monte. Não, aí você faz esse propósito. Irmãos, a primeira chuva você vai pensar 2 vezes. Você pode ir no monte, está tudo certo.
Se lá é o seu lugar que você consegue se desconectar, muito bom, vá. Mas o que eu quero dizer é que você precisa facilitar e não dificultar. Não consegue orar na madrugada? Tá tudo bem, você não vai para o inferno porque não ora na madrugada. Eu não oro. É muito difícil para mim acordar às 3 da manhã para orar. É fácil, eu logo abençoo Jesus e pego no sono. Preciso ter o meu tempo. Então eu tenho que facilitar. Eu prefiro tomar café da manhã antes, porque eu demoro para a mente acordar. A Lela não. A Lela toma um cafezinho preto, já se conecta com uma irmã toda manhã cedo, elas oram juntas online e ela faz o devocional dela antes do café. Eu não, eu preciso acordar. Cada um tem o seu jeito. Aí eu preciso me sentar de forma mais confortável. Ah, não tem que ser ajoelhado? Não, está tudo bem fazer isso sentado. Aí eu vou num lugar, tento ser um lugar silencioso, nem sempre é possível, eu coloco uma música, abro a janela para contemplar a natureza, sabe? Vou encontrando estratégias que para mim funcionam. Eu retiro obstáculos. Eu não posso dificultar, eu tenho que facilitar. E aí, à medida em que eu facilito, eu vou encontrando esse lugar de prazer. Peça para que pessoas de confiança lhe cobrem. Estabeleça uma relação de prestação de contas. Ajuda muito. Pede para alguém de contato próximo a você, ou me cobra, ou vamos cobrar um ao outro. E por fim, não espere o prazer dos frutos da oração, mas encontre o prazer na própria rotina da oração. Busque o prazer naquele momento. E por fim, 2 últimos passos práticos. Defina o seu plano. Pode copiar uma parte do meu, copia uma parte do outro, mas defina o seu plano, um plano que seja simples e fácil. E por fim, peça para alguém monitorar o seu plano, alguém para prestar contas. Então agora, a banda vai subir, e a gente vai ter um momento de silêncio, ou silêncio parcial. Você vai ficar sentado e a gente vai exercitar enquanto a banda toca. Vamos exercitar esse lugar de silêncio e contemplação. E peça para Deus um plano, para você colocar em prática a partir de amanhã. E peça uma pessoa para ser essa